Pronto, gente. Então, a gente vai dar início agora à banca de defesa e doutorado do aluno Eliésio Soares, né? É um trabalho orientado pelo professor Daniel Alencar da Costa, da Universidade de Otago, da Nova Zelândia, por mim, o Iraculesa, né? O título do trabalho é The Effects of Continuous Integration with Software Development, a Causal Investigation, né? Doutorado em Ciência da Computação, do PPGSC da UFRN. A gente tem o prazer aqui de receber hoje os professores Marcelo Maia, da Federal de Uberlândia, professor Rodrigo Bonifácio, da Universidade de Brasília, e os professores Eduardo Henrique Aranha e Sérgio Medeiros, aqui da UFRN, né, que vão fazer parte da banca, e eu e Daniel também como orientadores do trabalho. Então, sejam todos bem-vindos, né, quem está na sala aí. Seguindo o nosso protocolo tradicional de tese, daqui a gente vai ter uma apresentação de Eliésio em torno de 40 a 45 minutos, e logo em seguida a gente passa para o momento de arguição da banca, finalmente abre para perguntas do público e, no final, a banca delibera sobre o resultado da tese. Então, passar a palavra para Eliésio e agradecer já, desde já, todos os membros da banca e todo mundo que está presente. Eliésio, fica à vontade aí para iniciar. Bem, boa tarde a todos. Como já apresentado, eu me chamo Eliésio Soares, sou aluno do programa de pós-graduação em Sistemas de Computação, aqui do MAP, UFRN. Sou também professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E estou aqui para defender minha tese, que tem por título The Effects of Continuous Integration on Software Development, a Causal Investigation. Trabalho que contou com a orientação, como já apresentado também, dos professores o Iraculesa e Daniel Alencar da Costa, a quem eu já aproveito para agradecer por todo o tempo, por toda a disposição no desenvolvimento desse trabalho, né, na relação aí comigo durante esses anos que se passaram, né? Estão me ouvindo bem por aí? E eu aproveito para agradecer também já aos membros da banca, né, professor Marcelo Maia, Eduardo Aranha, Sérgio Medeiros, Rodrigo Bonifácio, muito obrigado por estarem aqui e toparem participar desse trabalho, dessa banca. Eu pretendo, então, nesses 45 minutos, né, já começo com esse desafio aí de apresentar a tese nesse tempo, então pretendo começar aí por uma breve contextualização falando de integração contínua, que é o ponto central aí do meu trabalho, passando pelo problema que nós queremos abordar e qual a proposta dessa tese, assim, para abordar esse problema, para responder uma questão de pesquisa maior, que é materializada aí através dos estudos 1 e 2. Então, começando, falando da integração contínua. Integração contínua é uma técnica da engenharia de software que, como é de conhecimento de todos aqui, assim, ela tem como objetivo central a redução dos custos e dos riscos da integração de código desenvolvido por múltiplos desenvolvedores em um time muito frequentemente geograficamente distribuído ou até globalmente distribuído, né? E para prover essa redução de custo e de risco, a integração contínua se baseia em 4 pilares fundamentais aí, né? Que seria um sistema de controle de versões, né? Um sistema de um protocolo Git, por exemplo, builds automatizadas, mecanismos de feedback para esse time de desenvolvimento e um processo que orquestre essas mudanças, essas integrações, essas políticas entre os times e os desenvolvedores, né? E aí, nesse sentido, surgem os serviços de CI diversos, né, provendo mecanismos para automação de builds, para verificação, para execução dos testes automatizados, etc., né? Serviços como TrevCI, CircleCI, Jenkins, GitHub Actions, né, mais recentemente, tantos outros. E nascem também recomendações, né, de comutar código frequentemente, desenvolver testes automatizados, não comutar código quebrado, executar builds privadas e uma série de outras recomendações nesse contexto da integração, da aplicação da integração contínua, e surgem também benefícios, né, associados à prática da integração contínua, como redução de risco, como já falei,
a melhoria na visibilidade, na previsibilidade dos projetos, um aumento na confiança no produto de software, uma maior facilidade na localização e no conserto de bugs, melhorias na comunicação entre o time e tantos outros benefícios que são aí associados a CI, seja por desenvolvedores, seja na literatura. Mas, apesar de todos esses benefícios, né, dessas associações a práticas de CI, o que de fato a literatura reporta a respeito dos benefícios da aplicação dessa técnica, né? O que é empiricamente sabido a esse respeito, né? A gente sabe que a maior parte das decisões, a maioria das decisões são feitas com base em senso comum, mas o que empiricamente é validado, né? E mais ainda, o que de fato é causado por CI, ou o que é apenas coincidência, ou eventualmente causado por outras práticas correlatas ou características correlatas dos times ou dos projetos que são estudados, né? Então, a gente entende que, embora estudos associacionais, né, de correlação, sejam valiosos, importantes, nós entendemos que é necessário ainda mais para podermos inferir uma relação, um relacionamento de causa e efeito entre CI e esses atributos, aí, esses aspectos do desenvolvimento de software. Então, a proposta dessa tese é investigar essas claims reportadas sobre os efeitos de CI no desenvolvimento de software, agora sob uma perspectiva causal. Então, nós queremos responder a seguinte questão de pesquisa: quais são as claims reportadas sobre CI que podem ser observadas de uma perspectiva causal? Para isso, nós conduzimos 2 estudos. O estudo 1, né, que visa responder aí quais são os efeitos reportados de CI no desenvolvimento de software. Então, tem muitos trabalhos aí, muitos artigos produzidos que falam sobre integração contínua, entrega contínua, deployment contínuo, etc. Mas não há estudo sistemático que reúna esses potenciais prós e contras do uso de CI, né? Então, nós sistematizamos isso, conduzindo uma revisão sistemática de literatura para identificar e catalogar esses achados dos estudos primários que avaliaram empiricamente os efeitos da adoção de CI. E no segundo estudo, que está no nosso capítulo 4 da tese, né, nós queremos responder quais são os efeitos de CI na qualidade de software, que são, se isso é empiricamente observável, né? Então, tendo identificado na literatura os benefícios e os desafios de CI na adoção de CI, quais são os efeitos que de fato são causados por CI? Então, nós colocamos uma lupa aí mais especificamente no aspecto da qualidade de software, né? Então, começando aí pelo estudo 1, que tem por título Systematic Literature Review on the Effects of Continuous Integration on Software Development. Esse estudo nós tivemos o privilégio aí de publicar no Empirical Software Engineering no ano passado, né, e ele tem como motivação identificar e catalogar os achados dos estudos que avaliaram empiricamente os efeitos da adoção de CI, né, provendo assim uma visão abrangente, mais holística, né, tanto para pesquisadores quanto para desenvolvedores, a respeito de como CI pode influenciar o desenvolvimento de software. E aí, para isso, nós elaboramos 3 questões de pesquisa. A RQ1 pergunta quais são os critérios existentes para identificar se um projeto usa CI. Então, nos estudos que nós selecionamos na nossa revisão sistemática da literatura, nós queremos identificar quais foram os critérios utilizados por eles para determinar ou para identificar a adoção de CI nesses projetos, né? Vários autores têm listado aí um conjunto de práticas e princípios relacionados a CI, né, como Duval, Fowler, Stoll, Bosch, Basilesco e tantos outros autores, né, práticas como commit de código frequente, testes automatizados, execução de builds privadas e outras práticas. No entanto, Felidré, em 2019, e colegas, analisou mais de 1.200 projetos de software open source que utilizavam o Travis CI, e ele observou que cerca de 60% dos projetos não seguem essas práticas de CI, né, como o commit frequente de código, né, ou que muitos desses projetos têm uma baixa cobertura de código. Ele observou, por exemplo, que 85% dos projetos tinham builds que passavam mais de 4 dias quebradas, né? Então, nós nos perguntamos, será que esses efeitos observados nesses estudos são, de fato, de projetos que usam CI,
né, ou seria um teatro de CI, como o Felidré usa, como o Fowler se refere a isso também em seus textos. Na RQ2, nós nos perguntamos quais são as claims a respeito dos efeitos de CI, do desenvolvimento de software, reportados na literatura. Então, essa é a nossa, talvez, a principal questão de pesquisa desse estudo. A gente sabe que a maioria dos times de desenvolvimento adotam o CI com uma expectativa de melhorar a qualidade de software, né? A confiabilidade, a produtividade, com expectativas de benefícios ao se adotar essa prática. Mas nós queremos servir aos pesquisadores, aos praticantes, aos times, às organizações, para que eles possam tomar as suas decisões com base nas melhores evidências. Então, nessa RQ2, nós coletamos, organizamos, comparamos investigações empíricas relacionadas à CI e destacamos as suposições e as reivindicações oriundas desses estudos empíricos. E na RQ3, nós perguntamos quais métodos empíricos, projetos e artefatos são usados nos estudos que investigam os efeitos de CI no desenvolvimento de software. Como já foi observado por outros autores, como Sterbrook e colegas, há um certo vazio de orientações a respeito de quais métodos aplicar na engenharia de software empírica. Rodrigues Pérez e colegas, 2018, por sua vez, aponta aquilo que ela vem chamar de uma crise de reproducibilidade, falando que 39% dos papers analisados por eles não provém dados suficientes ou documentação suficiente para a reprodução desses estudos. Então, nós aqui nessa RQ3 desejamos contribuir também com a comunidade, apresentando um entendimento sobre as metodologias aplicadas nos estudos, né, na engenharia de software empírica, sobre os métodos, sobre avaliações, sobre os domínios analisados, etc. Pois bem, para fazer tudo isso, nós executamos um protocolo de revisão sistemática bem rigoroso, que aqui está resumido nesses 11 quadros. Esse protocolo segue as recomendações do guia da Barbara Kitchener, né? Então, nós começamos aí com a definição do string de busca, que nós executamos aí em 6 diferentes bibliotecas digitais, e selecionamos aí 79 papers inicialmente, né, após os critérios de inclusão e de exclusão nesses estudos. Depois rodamos um snowballing reverso, onde acrescentamos aí mais 22 estudos, totalizando aí 101 estudos incluídos na nossa revisão sistemática. Após isso, nós extraímos os dados desses estudos, importamos e avaliamos a qualidade também desses estudos para que pudéssemos comparar aí as afirmações, as claims desses estudos com base também em Quality Score. A avaliação essa que foi adaptada aí de Bar e colegas, 2007, o formulário utilizado por eles. E nós finalizamos esse estudo sintetizando todos os achados em uma síntese temática, né, organizando aí os achados em códigos e temas para facilitar a nossa compreensão e a comunicação desses achados. Então, indo para os resultados desse estudo, vou começar na RQ1, que pergunta quais são os critérios existentes para identificar se um projeto de software usa CI ou não, nos estudos que foram incluídos na nossa revisão sistemática da literatura, né? Então, nós analisamos nos estudos a quantidade de critérios considerados ao descrever os projetos analisados por esses estudos primários, né? Então, apesar de não existir um conjunto de práticas fechadas de CI, assim, que determine o que é CI exatamente, né? A gente sabe que há uma diversidade de aplicação, mas nós tomamos por base as atividades prescritas aí por Duval e Fowler, né, que estão aí no slide. E olhando para o primeiro gráfico, nós podemos observar que 43 dos 101 estudos não deixavam explícito nenhum critério para a identificação se esses projetos eram de fato CI, né? 26 utilizavam 2 critérios, 16 um critério, 16 outros utilizavam 3 critérios, né? Se a gente for esmiuçar esses 43 aqui, nós podemos observar que 28 deles não analisavam dados diretamente dos projetos, mas eles se baseavam em entrevistas, surveys, né? E por isso eles entendiam que esses projetos eram CI, né? Alguns outros estudos apresentam relatos de experiência, né, sem maiores detalhes, mas já partindo do pressuposto que era um projeto CI, né, e outros utilizavam projetos, mais uma autodeclaração baseada em entrevistas ou surveys afirmando que usavam CI
Então, por isso que não estava lá explícito o critério, assim, ó, a gente selecionou por isso aqui. Na figura ao lado, no gráfico ao lado, nós podemos ver que o uso de um CI Service, um serviço de CI, é o critério mais utilizado nesses estudos. O segundo seria a verificação de se eles usam builds automatizadas, né? E relacionando aqui os dois gráficos, a gente pode perceber que desses 16 aqui estudos que utilizam apenas um critério, a maioria deles, esse único critério é a utilização de um serviço de CI. Indo para a nossa RQ2, né, quais são as claims reportadas na literatura a respeito dos efeitos de CI no desenvolvimento de software. Nós coletamos as claims dos estudos primários, né, e depois organizamos ela através de uma síntese temática que está expressa aí no gráfico em tela. Então, nós consideramos uma claim qualquer declaração a respeito de algo associado à adoção de CI, né, seja positivo ou negativo. Então, nós coletamos 125 claims, que estão representadas aqui através desses 31 códigos, né, essas 31 afirmações, que, por sua vez, estão organizadas em 6 temas relacionados a CI. Desses 6 temas, o mais frequente deles foi Development Activities, com 35 claims, vários estudos aí tratando de atividades de desenvolvimento e associando aí os benefícios, malefícios de CI. O segundo também, bastante citado aí, também com 35 claims, Software Process, seguido por Quality Assurance, Integration Patterns, Issues and Defects e Build Patterns. Pois bem, começando pelo tema Development Activities, nós podemos observar aí 4 efeitos positivos da aplicação de CI em produtividade e eficiência, em confiança, satisfação e redução na carga de trabalho. Esses efeitos positivos têm um suporte aí de estudos bem numerosos, bem diversos, né, que estão reportados aí na tabela, e também estudos com um perfil de qualidade, né, um quality score aí bem substancial. Mas, nesse tema, nós também identificamos 6 aspectos negativos, né, que são comentados aí nesses estudos primários, né, como a adição, CI estando associado a uma adição de uma complexidade extra, ou associado também à existência de um sentimento falso de confiança, desafios, né, organizacionais e humanos, um decrescimento na percepção de produtividade dos desenvolvedores, um decrescimento também na capacidade de atrair e de reter colaboradores nos projetos, né? E desses efeitos negativos aí, os mais endossados seriam a adição de uma complexidade extra, né, com 3 estudos, 5 ocorrências aí em 3 estudos, suportando essa afirmação, e a geração de um sentimento falso, né, de confiança, de um excesso de confiança. E nós discutimos melhor isso aí no documento, né, na tese, no capítulo 3, essa aparente contradição entre claims falando de confiança e um falso senso de confiança, né, mas há também, de acordo com a literatura, evidência confiável para a associação entre CI e um aumento de produtividade, eficiência, desenvolvedores, né, aumentando também, gerando impacto positivo na satisfação dos stakeholders. Por outro lado, há estudos aí, achados, sugerindo que CI introduz mais complexidade, como eu falei, ao desenvolvimento de software, demandando mais esforço e disciplina dos desenvolvedores, o que talvez impacte nessa percepção de produtividade dos desenvolvedores. Isso é outra reflexão importante que a gente detalhou um pouquinho mais aí na escrita da tese. No tema anterior, a gente entende também que tem vários códigos aí com poucos estudos relacionados, o que talvez abra espaço aí para mais pesquisa, para aprofundar essas questões, né? No tema Software Process, a gente tem 3 estudos aí com excelente avaliação de qualidade que apontam que CI está associado a benefícios no desenvolvimento de software. 7 estudos estão apontando que CI está associado a um aumento na confiabilidade do processo, em termos de estabilidade, transparência, previsibilidade, suporte a uma visão quantitativa de progresso, etc. Mas há ainda espaço para estudos que respondam quais benefícios e como CI contribui para essa confiabilidade do processo, né? Há um claro
trade-off aí também, que a gente pode observar entre o aumento de automação, que levaria a uma diminuição da carga de trabalho, né, pela automação, mas também temos uma introdução de desafios técnicos ao processo de desenvolvimento, como já podemos ver aí. No tema Quality Assurance, CI é percebida como uma fonte de transparência e de avaliação de qualidade contínua, né, através das práticas de teste, dando suporte a testes em múltiplos ambientes. Então, há evidências aí confiáveis, né, no que diz respeito ao Quality Score, da associação entre CI e o crescimento na cobertura de testes. Mas há ainda espaço para se estudar a qualidade desses testes, o esforço demandado, né, aplicado em testes em projetos que utilizam CI. No tema Integration Patterns, né, que aglutina aí as claims relacionadas aos commits e pull requests, em geral, os estudos vão reportar uma percepção de CI como um facilitador para a prática da integração, né, influenciando positivamente o modo como os desenvolvedores commitam e o fluxo de trabalho, né, afetando a cultura aí dos times. E também apontando que CI pode beneficiar o Pool-Based Development, aumentando e acelerando o processo de integração. Mas há também achados aí relatando que CI pode aumentar o tempo de vida das pull requests. Né? A gente elaborou essa imagem que apresenta aí uma representação do ciclo de vida de uma pull request, né? E tentamos localizar aí os achados da literatura nos momentos do ciclo de vida da pull request. Podemos ver aí, assim, CI afetando projetos, tendendo a ter mais submissões por request, né, integrando mais por requests, rejeitando por requests problemáticas mais rapidamente, fechando mais por requests, né? Enfim, há um certo impasse aí entre alguns estudos sobre o tempo de vida das pull requests, né? Há estudos que afirmam que seria mais demorado, outros afirmam que seria mais rápido, mas no geral a gente vê um efeito positivo sendo relatado em diversos momentos do ciclo de vida da pull request, atribuído a CI. No tema Issues and Defects, os estudos apontam para uma redução do tempo para tratar issues e defeitos, né, e uma redução nas issues e defeitos, propriamente dito. E no tema Build Patterns, por fim, a gente vê as associações de CI com métricas de build, e em geral o CI está aí sendo relatada como promovendo boas práticas relacionadas à saúde das builds, contribuindo para um aumento na taxa de builds bem-sucedidas. Né? E indo para a RQ3 desse estudo, quais são os métodos empíricos, projetos e artefatos que são usados nos estudos que investigam os efeitos de CI no desenvolvimento de software? Nós podemos ver aí, no primeiro gráfico, 40 dos 101 estudos, eles estudaram apenas projetos open source, outros 40 não foram explícitos sobre isso, 18 utilizaram projetos privados e 3 não explicitaram essa informação. Né? No segundo gráfico, nós podemos ver aí que 71, né, quase mais ou menos 70% dos estudos não focaram em um domínio específico, outros 30% já foram mais restritos no domínio analisado, nos domínios analisados. Né? E no terceiro gráfico, nesse box plot da direita, nós podemos ver aí uma estatística descritiva, tratando das quantidades de projetos analisados por estudo. Né? E apesar da média ser bem elevada, aí, de 1.493 projetos, a gente tem alguns outliers aí, a mediana é apenas 40 projetos, e uma alta frequência aí de 1 ou 2 projetos. Sobre a reproduzibilidade, a gente pode observar que menos da metade possuem os seus dados, né, pacotes de replicação disponíveis, mas a gente também pode ver, se a gente colocar isso em perspectiva e temporal, a gente pode ver nos últimos anos essa proporção de estudos disponibilizando seus dados e artefatos aumentando na engenharia de software empírica, pelo menos no recorte que a gente tem relacionado a CI, né? Aqui nós analisamos o score de qualidade dos estudos, né, agrupados por tipo de estudo, e aí nós consideramos estudos de mineração de repositório, né, estudos mistos também, mineração e survey, né. Consideramos os quatro métodos clássicos aí da engenharia de software empírica, né, experimento controlado, estudo de casos, survey,
e Action Research. Nós podemos ver aí os estudos de mineração e os estudos mistos de mineração com survey, tendo os maiores quality score, né, com mediana aí de 10 pontos, de 11, e uma mediana geral, né, aqui no final, uma mediana geral de 9 de 11, né, que indica aí a qualidade significativa dos estudos incluídos. Aqui nós relacionamos os tipos de estudo com os temas, né, da nossa síntese temática. Podemos observar aí que alguns temas favorecem mais a pesquisa por alguns tipos de estudo, né? Então, a gente vê MSR aqui muito relacionado a Integration Patterns, Issues and Facts, que provavelmente são temas mais fáceis, que se coleta métricas mais facilmente, né? E então, a maioria dos temas aí com uma concentração acentuada em survey. Pois bem, agora eu quero entrar no estudo 2, então, dar uma acelerada, que tem por título Continuous Integration in Software Quality, a Causal Explanatory Study. Esse estudo atualmente está em revisão no Empirical Software Engineering também. Durante a apresentação da qualificação, ele estava em revisão, nós recebemos um feedback com uma major review, fizemos alterações, enviamos essas revisões e esperamos ter notícias boas em breve. Muitas das alterações que vocês puderam ver no documento foram fruto tanto das observações da qualificação quanto das observações dos revisores do Empirical Software Engineering. Esse estudo tem por motivação investigar os potencial relacionamento causal entre CI e qualidade de software e construir um modelo que expresse esse relacionamento, né? Então, apesar de todo o esforço da comunidade em estudar os potenciais frutos da implementação de CI, nós entendemos que podemos nos beneficiar de um passo a mais, investigando a relação causal entre CI e qualidade de software, né? Entendendo que correlação não necessariamente implica causalidade, mas também nos valendo da premissa de que também não há causalidade sem que haja correlação. Então, para esse estudo, nós formulamos 3 questões de pesquisa. A RQ1, que pergunta quais são, o que a literatura afirma a respeito de CI e qualidade de software. A RQ2, que pergunta se o efeito causal de CI em qualidade de software é empiricamente observável. E a RQ3, que pergunta qual seria uma teoria causal mais acurada, mais precisa de CI, para CI. Antes de a gente entrar aí na nossa metodologia e resultados, eu preciso destacar aqui um elemento fundamental para a nossa metodologia, que são os Causal DAGs, Causal Directed Acyclic Graphs, que eles são uma ferramenta que nos ajuda a sumarizar o conhecimento e as suposições de uma maneira intuitiva, né, de uma maneira gráfica, didática, portanto, nos ajudando a clarificar os problemas, né, conceituais e melhorar também a comunicação entre pesquisadores. Os Causal DAGs, eles são modelos causais, porque eles expressam essas relações causais entre variáveis, mas eles também são modelos estatísticos, né? E essas propriedades estatísticas dos Causal DAGs é o que nos dão o fundamento da nossa metodologia, né? Um Causal DAG, ele é composto por nós, né, por vértices que representam as variáveis, e as arestas, que representam uma relação funcional entre essas variáveis. A condição para que um DAG seja causal, né, a condição causal de Markov, que vai dizer que a ausência, são pressuposições que nós precisamos ter nos nossos DAGs para considerar os causais, né, a ausência de uma aresta de A para Y, né, ou seja, A não é pai de Y, pode ser interpretada no DAG como uma ausência de um efeito direto de A em Y, né. O segundo ponto é que todas as causas comuns, ainda que não medidas ou que não mensuráveis, de qualquer par de variáveis no grafo, deve estar representada no grafo, e qualquer variável é uma causa de seus descendentes, né? E essa condição causal de Markov vai implicar que
uma vez que nós condicionamos em sua causa direta uma variável v ou uma variável y, essa variável passa a ser independente de qualquer outra variável para a qual ela não seja uma causa direta. Então, por exemplo, aqui na figura A, nós podemos ver duas variáveis, né, heat and smoke, que são estatisticamente dependentes. Se nós fôssemos olhar nos dados, nós poderíamos, aí, hipoteticamente, achar uma dependência entre essas variáveis. E há um princípio que nós também detalhamos melhor aí no texto, mas é um princípio da causa comum de Reichenbach, vai dizer que se duas variáveis são estatisticamente dependentes, como heat and smoke, e uma não é a causa da outra, então elas devem compartilhar de uma causa comum, que nesse exemplo aqui seria fire. Então, estatisticamente, elas possuem uma dependência, mas elas não são a causa uma da outra, e essa dependência passa por fire, né, que seria uma causa comum dessas duas, né? Então, aqui essa associação está sendo representada através desses pontinhos vermelhos, como se fosse uma associação fluindo por dutos. Essa é a heurística utilizada na literatura relacionada. Na figura B, nós podemos ver um retângulo sobre a variável fire que está representando uma condição nessa variável. Então, ao condicionar a variável fire, esse fluxo de associação entre heat e smoke seria interrompido. Ou seja, se nos meus dados eu selecionar apenas as ocorrências onde fire for igual a 0, ainda que eu tenha heat igual a 1, não necessariamente eu vou ter smoke igual a 1. Então, se eu for verificar a dependência entre essas variáveis nessa condição, eu não vou mais encontrar, eu não deveria mais encontrar uma dependência estatística entre elas. E como eu disse, aqui na figura C está representando a condição, a implicação lá da condição de Markov, né? Que uma vez que eu condicione no pi de smoke, smoke deixa de ser dependente estatisticamente de qualquer outra variável no gráfico que não seja seu dependente direto, no caso aqui, Ismael. Okay? A partir disso se derivam as disseparation rules, né? Que são um conjunto de regras gráficas, heurísticas gráficas, para definir se um caminho, se um path no DAG está bloqueado ou aberto. Para entender essas regras, a gente precisa considerar três padrões estruturais: chain, fork, collider. Né? Chain seria uma cadeia de variáveis, e aí a associação que flui entre essas variáveis, né? Então, x e y não são independentes, né? Mas se nós condicionarmos em z, a gente interrompe aquele fluxo de associação, x e y, então, seriam independentes, condicionando em z. Uma fork, né? Uma bifurcação aqui a partir de z, x e y também não são independentes, é uma associação que flui através dessa estrutura, né? Mas quando condicionado em z, x e y passariam a ser independentes. E no collider é o contrário, né? No collider, a colisão aqui em y, ele bloqueia o fluxo de associação. Então, x deve ser estatisticamente independente de z em um collider. Mas ao condicionar em y, esse fluxo é aberto. Então, x passaria a ser dependente, né? Ou não ser independente de z. Então, com base nessas regras, nós podemos testar as nossas estruturas causais, né, estatisticamente. Com base nessas regras e um conjunto de dados, nós podemos testar se as estruturas que nós modelamos, elas são coerentes, elas são suportadas pelos dados ou não. Então, para isso, nós desenhamos um método, né, no estudo 2, que começa aqui, são 5 estágios, começa numa revisão de literatura, coletando as associações existentes na literatura, para construir um DAG no estágio 2. No estágio 3, nós coletamos métricas de projetos de software para construir um dataset, para podermos testar as implicações estatísticas, né, entre as variáveis desse DAG, né, que a gente faz isso no estágio 4. E no último estágio, a gente volta a construir DAG a partir das informações, dos resultados desses testes estatísticos. Então, para isso, nós, como eu disse, coletamos, né, mineramos repositórios de software, construímos um dataset composto por 148 projetos, né, analisando releases distribuídas em 12 meses de atividades desses projetos, dataset com mais de 18 mil pull requests, mais de 40 mil issues, etc. Né, e utilizando aí a métrica de bug reports como um proxy para medir qualidade de software, assim como os trabalhos de Jadson, os trabalhos de Basileusco também.
também fizeram, né? E nós utilizamos para testar estatisticamente as implicações dos DEGs, os testes de independência condicional, né? Ou não condicional. Utilizamos o DCOV test e o Kernel Conditional Independence Test para isso. Então, indo para a nossa questão de pesquisa número 1, né? O que a literatura proclama acerca de CI e qualidade de software. Nós, como eu disse, coletamos na literatura as associações entre CI e qualidade de software, e a partir disso, também outras associações correlatas, e fomos mapeando isso em um grande DEG, que está representado aí na tela, com muitas variáveis e associações entre elas. Após limpar esse DEG, né, como uma das premissas da condição causal de Markov é que as causas comuns entre variáveis precisam estar no DEG, né? Então, essas variáveis marginais, nós fomos limpando para chegar no DEG, no core desse DEG, que tem Continuous Integration e Bug Report, e as variáveis aqui que não puderam ser eliminadas porque eram causa comum de alguma dessas variáveis ou se relacionavam diretamente com aquilo que a gente estava medindo. Então, chegamos nesse DEG, nesse Literature-Based DEG, nós vamos discutir nas outras questões de pesquisa também. Então, na questão de pesquisa número 2, nós nos perguntamos se o efeito causal de CI que nós coletamos aqui na RQ1 é empiricamente observável. Para isso, nós coletamos dados, montamos um dataset e testamos as implicações causais do DEG obtido na RQ1. Como eu disse, baseado nas Deseparation Rules, aquele DEG ele faz surgir uma série de implicações estatísticas entre as variáveis, né, que nós organizamos aqui e chamamos de hipóteses causais, para que nós pudéssemos testá-las, né? Então, tínhamos inicialmente um conjunto de 10 hipóteses causais, que testamos no nosso dataset, e 5 dessas hipóteses causais foram rejeitadas, né? Hipótese 1, 2, 3, 5 e a hipótese 9. Então, nós podemos perceber que o DEG construído na RQ1, ele não é suportado pelos dados que nós coletamos dos 148 projetos. Então, na RQ3, nós perguntamos qual seria, então, uma teoria causal mais precisa para CI, né? Então, para fazer isso, nós nos debruçamos sobre as hipóteses que foram rejeitadas. Um dos grandes benefícios da utilização dos causal DEGs é que eles não só nos fornecem uma informação, feedback de que o nosso modelo não se encaixa com nossos dados, mas ele também nos apontam, os causal DEGs nos apontam onde, em que estrutura eles não se encaixam nos nossos dados, né? Então, através das hipóteses, olhando para cada uma das hipóteses causais, nós estamos olhando para esses encaixes do modelo construído com o dataset. Então, a hipótese 1, que foi rejeitada, a partir dela era esperado que age e commit frequency fossem independentes quando condicionado aqui a integração contínua, uma vez que condicionando aqui em uma fork, como eu mostrei ali rapidamente, esse fluxo de associação seria interrompido, né? Mas isso não se provou nos dados, né? Outra hipótese aqui, olhando os caminhos possíveis de associação entre age e commit frequency, seria que esse collider aqui tivesse equivocado e, de repente, isso aqui não fosse um collider. Nós testamos essa hipótese, que também foi rejeitada. Então, deve haver um outro caminho de associação entre age e commit frequency que não estava mapeado no DEG. Por isso, nós adicionamos uma nova aresta de age para commit frequency. Na hipótese 2, que também foi rejeitada, nós esperávamos que age e test volume fossem independentes também, quando condicionado aqui em integração contínua, né? Olhamos para os demais caminhos, suspeitamos também aqui do collider em bug report, age bug report, test volume, testamos essas hipóteses que também foram rejeitadas, por isso nós adicionamos uma nova aresta de age para test volume, para representar essa associação que não estava representada no DEG, que nós montamos a partir da literatura. Na H3, na hipótese 3,
nós esperávamos que Age e Communication também fossem independentes quando condicionássemos os nossos dados aqui em integração contínua. Essa hipótese também foi rejeitada. Nós suspeitamos, mais uma vez, do Collider em Bug Report, né? Também suspeitamos aqui de uma estrutura equivocada aqui entre Age, Continuous Integration e Communication. Testamos essas hipóteses aqui, né? Mas também foram rejeitadas. Nós verificamos ainda permanecendo a dependência entre Age e Communication. Por essa razão, a semelhança das outras duas hipóteses anteriores, também adicionamos uma nova variável. Na hipótese 5, nós esperávamos que Bug Report e Commit Frequency fossem independentes quando nós bloqueássemos os caminhos aqui através da variável Communication, Continuous Integration e Test Follow, né, que seriam possíveis caminhos aqui de associação, mas mesmo condicionando nessas variáveis, elas permaneciam associadas, né, e com relação de dependência entre as variáveis. Por isso, nós adicionamos também uma variável de Commit Frequency para Bug Report. Na hipótese 9, né, nós observamos que, ao condicionar aqui Continuous Integration, Communication e Test Volume permaneciam ainda dependentes, né? Então, nós verificamos aqui a possibilidade desse collider no caminho entre elas estar equivocado, condicionamos, além de integração contínua, Commit Frequency, verificamos que aí sim elas se tornaram independentes, então nós modificamos aqui a direção dessa aresta no DAG. Então, nós obtivemos um novo DAG, né, resultante inicialmente lá da literatura, depois confrontado com os nossos dados. Esse novo DAG originou uma nova série de hipóteses causais para serem testadas, as quais nós testamos estatisticamente. Rejeitamos ainda uma dessas hipóteses que nos indicava que ainda restava uma associação não mapeada entre volume de teste e comunicação. Por isso, nós adicionamos, então, essa aresta. Temos, então, um novo DAG com um novo conjunto de implicações estatísticas, né, que foram testadas e, dessa vez, todas elas passaram no teste, né, foram confirmadas. Então, nós chegamos num Data Validated DAG, né, seria o nosso DAG final. Podemos perceber aí nesse DAG uma forte influência de age, né, da maturidade dos projetos em comunicação, no número de bugs, né, na adoção de CI, em test volume. Podemos ver CI apresentando aí um efeito causal na qualidade de software, né, em termos de bug reports, né, mas podemos também ver CI impactando na comunicação do time, nos tamanhos dos commits, na frequência dos commits, gerando também conflitos de merge e uma overconfidence. Então, revisitando os resultados, né, do nosso estudo 1, nós encontramos CI, benefícios associados a CI, né, mencionando aí CI como um fator de sucesso nos projetos, melhorando produtividade, eficiência, confiança dos desenvolvedores, iterações mais rápidas, mais estabilidade, previsibilidade, transparência nos processos, né, CI como um catalisador e acelerando o processo de integração, influenciando os padrões de commits, melhorando aí a percepção de transparência, de inspeção contínua de qualidade nos projetos, né, associado a melhorias na prática de testes, melhorando o tempo para encontrar e consertar as issues, e também relacionado a uma melhor saúde das builds. Por outro lado, nós também vemos CI associada aí a uma adição de uma maior complexidade, né, requerendo mais esforço e disciplina dos desenvolvedores, impactando aí negativamente também na percepção de produtividade desses desenvolvedores e em alguns ambientes também gerando um sentimento falso de confiança que pode ser perigoso para os projetos, né, e CI também podendo, né, tem alguns relatos aí, prolongar o ciclo de vida das pull requests. No estudo 2, nós construímos um Literature-Based DAG,
né, um DEG baseado na literatura, que expressa as associações entre CI e qualidade de software, mas nós mineramos também repositórios de software para avaliar empiricamente esse DEG baseado na literatura, né, e analisamos aí, então, projetos com releases de projetos distribuídos em 12 meses de atividade. O dataset contém 148 projetos. E analisando as implicações estatísticas, né, desse DEG baseado na literatura, percebemos inconformidades entre aquilo que o DEG expressava e os fenômenos registrados no nosso dataset. E, assim sendo, nós propusemos um novo DEG, que chamamos, então, de Data Validated Causal DEG, que parte da literatura, mas vai se transformando aí a partir dos achados dos nossos dados. Então, é uma abordagem híbrida entre a literatura e os dados. Né? E nesse DEG nós podemos observar age, né, a maturidade, exercendo, mais uma vez, um importante papel confundidor dos efeitos de CI, que precisa ser observado. Né? Então, por outro lado, nós podemos pensar, né, que talvez CI possa ser um catalisador do processo, já que ele está aí replicando os efeitos da idade, né? Então talvez acelerando. Podemos ver CI exercendo um efeito causal benéfico na ocorrência de bugs, na qualidade de software, né, nosso proxy para a qualidade de software. CI influenciando direto e indiretamente na comunicação entre os desenvolvedores, né, diretamente aqui, mas indiretamente através de commit frequency, test volume, né, o que reforçaria os benefícios também em bug reports. Né. Podemos ver aí CI afetando, como eu já falei, commit frequency, test volume, communication. Então, a gente também, até coloquei aqui no slide, assim, talvez a gente possa perceber que CI, em essência, está promovendo mais comunicação, né? Seja através da informação implícita nos commits, seja através dos requisitos que estão ali implicitamente documentados nos testes, seja através da comunicação direta. CI está promovendo mais comunicação daquilo que é produzido e entre o time de desenvolvimento. Então, CI também está aí negativamente afetando, gerando mesh conflicts e overconfidence, né, seja através da frequência de commits ou diretamente aqui também overconfidence. Como trabalhos futuros, nós podemos expandir essa investigação para outras variáveis obtidas lá no estudo 1, nos perguntando aí quais são os efeitos causais observáveis empiricamente também em produtividade, né, dos times, ou também na confiança dos desenvolvedores, e também desenvolver estudos sobre o relacionamento de métricas de CI e a confiabilidade do desenvolvimento dos ambientes de desenvolvimento de software, para entender melhor essa relação de CI com confiança e uma sobreconfiança, não um excesso de confiança. Okay? Então, esse é o meu trabalho. Tentei ser bem breve aqui, mas me coloco agora à disposição dos senhores para eventuais dúvidas e maiores esclarecimentos. Obrigado.